agora vamos para o recado de Deus. Gênesis capítulo 18, versículo 9. Irmão, como diz o pastor Jaime, até criança sem dente sabe onde está Gênesis. Lá no primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 18, versículo 9. A leitura vai ser do 9 ao 15. A gente vai ler, depois eu vou dar a introdução, e aí vem as revelações de Deus para a nossa vida. Amém, igreja? Irmão, pega isso aqui que é uma resposta de Deus, hein? É a resposta de Deus, em nome de Jesus. Quem já achou, diga amém. Olha lá, hein? E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, está na tenda. Versículo 10, Gênesis 18, 10. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda, e que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e Sara havia cessado o costume das mulheres. 12. Assim, pois, o que Sara fez, irmão? Riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de envelhecido, sendo também o meu senhor já velho, falando de Abraão, né? 13. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Olha o 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá o que, igreja? Para mim o pior vem agora, irmão. O pior vem no 15. E Sara fez o quê? Negou, dizendo: não me ri, porquanto teve medo, temeu. E ele disse: não diga isso, porque o quê? Triste. Então, irmão, vamos prestar atenção nas lições que Deus tem aqui. A primeira coisa, Abraão viu 3 homens lá na porta da tenda dele, e ele discerniu, irmão, que aqueles 3 homens eram o Senhor passando. Você sabe que nessa passagem o Senhor estava indo para Sodoma, destruir Sodoma e Gomorra, né? Isso é uma outra mensagem que dá também, né, de intercessão, mas não é a mensagem de hoje. Ele estava indo, os homens pararam, irmão, na porta da tenda de Abraão. Eles pararam lá. O Abraão olhou e falou: poxa vida, a presença de Deus chegou na porta da minha casa. Olha que bênção, irmão. A presença de Deus está na porta da minha casa. E aqui vem a primeira revelação: hospede a presença de Deus na sua vida. O Abraão podia deixar a presença de Deus passar, sim ou não? Mas ele fez de tudo para trazer a presença de Deus para dentro da casa dele. Irmão, ele fez de tudo. A presença de Deus ficou ali, ela parou ali, ele segurou a presença, porque eles não iam parar, eles estavam indo para destruir Sodoma e Gomorra. Mas o Abraão falou: fica aqui, eu vou trazer um cabrito, eu vou matar isso, vou fazer aquilo, vocês ficam aqui. Ele segurou a presença de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer, irmão, aprender a permanecer na presença. Vou falar assim, irmão, os baques da vida vem ou não vem? Vem. E da onde você menos o quê? Espera. Irmão, muitas vezes você está esperando aquela pessoa porque ela até já se declarou que é do diabo, que não gosta de você. E às vezes, irmão, a pancada, a paulada vem de uma pessoa que você nem imaginava. Irmão, você não calculava. É fora da sua expectativa. Você fica assim: mas eu não entendo. Por que aquela pessoa agiu assim comigo? Por que aquela pessoa e tal? Irmão, aí, se você não cuidar, aquilo ali começa a te tirar da presença de Deus. Sobretudo que se deve guardar, é guardar o quê? O coração. É não deixar essas coisas, irmão, te desviar do teu propósito com Deus. É não deixar essas picuinhas que estão acontecendo lá no teu trabalho, essas picuinhas que estão acontecendo na tua casa, irmão, arrancar a presença de Deus de você. Você sabe o que acontece, irmão? Cuidado com aquilo que você guarda no coração. Amém, irmão? O lixo, o que você faz com o lixo da sua casa? Você joga fora. Irmão, esse que é o problema. Às vezes a gente não guarda as grandes coisas, mas vai guardando um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia. É uma chateação todo dia um pouquinho.
E muitas vezes, irmão, o diabo, ele sabe como trabalhar. Ele já viu que se ele for de tudo, você já se arma, né? Está amarrado, eu vou abrir jejum, eu vou abrir campanha. Aí o diabo fala, então eu vou derrubar ela de pouco a pouco. Eu vou derrubar ele de pouco a pouco. Uma chateaçãozinha hoje aqui, outra amanhã ali. Aí, em vez da pessoa ir mandando embora, ela vai o quê, igreja? Ela vai guardando. Ela vai guardando. Aí vai guardando aqui, vai guardando ali uma chateação, vai guardando aqui uma decepção, vai guardando uma ingratidão, vai guardando uma coisa. Daqui a pouco, irmão, o saco estoura. Daqui a pouco a pessoa perde a presença de Deus. Irmão, o Jacó, o irmão dele, estava vindo com 450 homens armados. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Irmão, vinha para matar ele. Ele estava no Val de Jaboque. Ele passou o resto da família dele para lá. A outra família foi para lá. Falou, ó, se pelo menos o Esaú matar uma família, a outra tem chance de escapar. E no meio daquela situação difícil, o que ele encontra no meio daquela situação difícil, irmão? O anjo. Fala para o irmão do lado, você vai encontrar o anjo de Deus também. Você vai encontrar uma resposta, você vai encontrar um milagre, diga a glória a Deus. Nessa situação difícil, quem que estava lá, irmão? Deus estava lá. Irmão, não deixa o diabo colocar na tua mente que Deus te abandonou. Jamais te abandonarei, nunca vou te desamparar, diz o Senhor. Deus está com você até a consumação do quê? Dos séculos. E no meio ali estava o anjo, estava Deus. Aí, irmão, quando Jacó viu Deus, viu o anjo, o que ele fez? Deixou o anjo embora? Ele segurou a presença de Deus. Irmão, é na hora do momento da batalha, da dificuldade, que você tem que pegar mais firme com Deus e não desanimar. Pastor, eu estou numa luta, pastor, estou numa adversidade, então ora mais, meu irmão, lê mais a Bíblia, jejua mais. Ah, pastor, não é porque ninguém jejua. Ô, meu irmão, ô, meu amigo, se você ficar usando os outros para buscar Deus, você está morto. Sério mesmo, você está morto. É você que tem que buscar Deus. É você que tem que levantar a bandeira da vitória na tua casa. É você que tem que ir para as madrugadas. É você que tem que jejuar. É você que tem que buscar o Senhor. Amém, igreja? Não fica esperando ninguém, não. Não fica esperando, porque ninguém ora, ninguém jejua. Irmão, tem um monte de crente assim dentro das igrejas. Porque o meu pastor não marca jejum. Irmão, jejua você? Porque a minha igreja não tem vigília. Faz vigília você? Eu me lembro, irmão, quando eu comecei na obra, eu trabalhava, eu não era pastor, eu ia na sede estadual lá em Mato Grosso do Sul, que era na época na Afonso Pena. Aí na hora eu tinha 1h30 de almoço. Aí eu ia para a igreja, eu ficava ali e eu notava que outras pessoas também ficavam na igreja, vinham orar, vinham ler a Bíblia e depois iam para o trabalho. E eu era um desses. E um dia eu falei para um pastor auxiliar, falei assim, pastor, por que o senhor não faz um culto meio-dia? Porque a gente já está aqui mesmo, faz um culto aí, pastor. Ele falou, rapaz, eu vou falar com o líder do estado. Aí falou, aprovou a ideia, começamos o culto meio-dia, irmão. Meio-dia, o pessoal saiu, almoçava, estava ali, já tinha um culto. Tinha palavra, oração, louvor, culto. Era um culto acho que de 40 minutos, porque era horário de almoço, né? O pessoal tinha que ir, horário de almoço. Passou-se o tempo, quem que vira pastor? Eu. Adivinha qual foi o meu primeiro culto, irmão? Do meio-dia. O do meio-dia, tu acredita? Mas, irmão, não tinha culto no meio-dia, mas todo meio-dia eu ia ali cultuar a Deus. E por causa de eu estar indo ali todo meio-dia, virou um culto, irmão. O avivamento começa por nós, igreja. Não começa por esperar os outros, mas começa quando a gente coloca a nossa fé o quê? Em ação. Então, quando o Jacó, ele viu o anjo, ele fez o quê? Ele segurou. Ele orou mais, ele buscou mais, ele se agarrou na presença de Deus. E eu vou te dar um recado, não pensa que naturalmente você vai escapar, que não vai não. Irmão, eu não sei para quem Deus está falando aqui nessa noite, ou está falando pela live, ou vai falar, mas o teu caso agora, o homem já não pode fazer mais nada. É só quem? Fala alto. É só Deus, filho. Esquece, remédio não resolve, ser humano não resolve, nada, é só Deus. Irmão, chega uma hora que é só vivendo um milagre, é só o sobrenatural mesmo para reverter a situação.
E ali o Jacó entendeu que se não fosse Deus intervir, todo mundo estaria o quê? Então, primeira coisa, Abraão viu na porta da tenda dele a presença de Deus. Vocês não vão embora. Jacó viu o anjo. Você não vai embora até me abençoar. Irmão, e o Abraão segurou a presença de Deus ali. Primeira lição, não interessa a luta que você está passando. É agora que você tem que ser mais crente. É agora que você tem que ser mais de Deus. É agora que você tem que mesmo vestir a camisa de Jesus agora. Amém, irmão? Você tem que ser até aquele crente meio chato quando está na luta. Verdade. Qualquer coisinha, porque está no versículo tal. Porque não sei o quê, porque eu vou orar primeiro. Mas é assim, irmão. É assim quando você está na batalha. Segurar o anjo. E só te solto depois de quê? De me abençoar. Porque, irmão, eu não sei para quem Deus está falando. Mas chega um momento, um nível de batalha na nossa vida, que conselho não funciona. CD não funciona. Nem mudar de igreja funciona. O que funciona é só um milagre. E se Abraão viveu aquele milagre, é porque ele não deixou a presença de Deus passar na porta da casa dele. Ele segurou Deus na vida dele. Irmão, primeiro passo, fica firme na presença de Deus. O segundo passo, quando eles estavam ali, Deus falou assim: Abraão, cadê a Sara? A Sara está lá, está na tenda. Ó, Deus liberou uma promessa, irmão, na vida de Abraão. Vocês vão ter um filho daqui a um tempo, um ano mais ou menos, né? 9 meses, né? Que é o tempo. 9 meses vocês vão ter um filho. Irmão, qual que foi a reação da Sara quando Deus falou que ela ia ter um filho? Ela riu. Irmão, qual é a sua reação quando Deus fala verdadeiramente? Porque é fácil a gente julgar a Sara. Eu queria ver tu tá no lugar da Sara. É fácil você julgar a Sara. Eu queria você ver uma mulher de 89 anos, irmão. 89 anos, porque ela teve o filho com 90. Irmão, Deus falar para ela com 89, na altura do campeonato, ventre amortecido. Se não bastasse, irmão, a velhice, Sara já era estéril. E Deus falar assim para ela: ó, daqui a um ano você vai ter um filho. Ô Senhor, ela riu, porque ela começou a olhar para a situação dela, ela começou a olhar para aquilo que ela estava vivendo, ela não olhou para o poder de Deus. Irmão, cuidado, a reação da incredulidade vai te fazer pagar um preço muito alto. Um dia Deus chegou, o anjo Gabriel, e Gabriel ainda fala assim: eu sou aquele que assiste diante de Deus, né? Falou assim: Zacarias, imagina o Zacarias, olha para você ver os lugares. Zacarias, o anjo estava o anjo chegou para dar a bênção para ele estava onde? No templo, servindo a Deus, na presença do Senhor. Amém, igreja? O anjo falou: Zacarias, meu irmão, você imagina ele diante do altar, o anjo aparece. Zacarias, teu pedido de Isabel foi ouvido. Isabel, aquela que dizia que era estéril, vai ter o que, irmão? Fala para o irmão do lado: a bênção vai acontecer. Em vez do Zacarias falar amém, porque amém quer dizer o quê? Quem sabe o que quer dizer amém? Assim seja, assim seja, assim seja. Não, o Zacarias pegou aquela palavra, qual que foi a reação? A mesma da Sara. Só que Zacarias falou: mas como que vai acontecer isso? Eu já sou velho, Isabel já é velha, e não sei o quê. Irmão, o Gabriel perdeu as estribeiras com ele. Irmão, eu acho que ele é um dos primeiros homens que deixou um anjo nervoso. Para analisar, irmão. Pergunta lá no céu depois para Gabriel: Gabriel, qual foi o ser humano que te deixou irritado na terra? Ele vai falar: Zacarias. Porque o anjo perdeu a postura. Falou: então a partir de hoje você vai ficar mudo, você não vai falar nada até que ele fale, até que o João venha nascer. Irmão, e ele ficou, ele pagou um preço, porque ele riu da promessa, porque ele riu do que Deus falou com ele. Irmão, você tem que lutar para não duvidar do que Deus falou. Não, pastor, eu não duvido, não, irmão. Eu sei que é fácil falar aqui agora.
Eu quero ver você falar isso lá dentro da tua casa, lá dentro do teu trabalho, gente te perseguindo, gente te acusando. Aqui, irmão, aqui eu já falei para vocês, aqui todo mundo é anjo, sim ou não, irmão? Aqui não tem problema, aqui é uma maravilha. Eu quero ver você ser de Deus, é na fornalha, é quando você for jogado na cova dos leões, é quando tiver alguém lá no teu trabalho, doido para te tirar de lá e puxar o teu tapete, você falar, eu sou de Deus, vai dar certo. É quando ter tudo contra a tua vida e você continuar acreditando na promessa. Mas aí, irmão, o que Deus olha? A pessoa rindo, a pessoa para baixo, a pessoa murmurando, a pessoa igual Zacarias. Irmão, não duvide do que o Senhor falou no teu coração, não ria da promessa, irmão, faça igual a Maria, cumpra na tua serva a tua palavra, Senhor. Amém? Quer dizer o que, igreja? Assim seja. A Sara olhou para a vida dela, olhou para a situação dela, irmão, olha para Jesus, olha para o milagre que Deus quer fazer na tua vida. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, será que tem alguma coisa difícil para mim? Por que você está achando difícil, irmão? Ah, pastor, porque eu não tenho estudo, porque eu sou velha, porque eu sou velho. Para de se diminuir, irmão. Você está rindo da promessa de Deus, você vai pagar um preço muito caro. Ah, Senhor, mas eu não tenho condição de ser um empresário, eu só tenho a terceira série. Querido, quem te fez a promessa é poderoso para cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Para de rir. Para de dizer que isso não é para mim. Como que não é para você, se Deus te prometeu? Se Deus falou que vai acontecer, é porque vai acontecer. Daqui a 1 ano Sara vai ter um filho. Deus está falando, não me interessa a tua situação, não me interessa a tua circunstância, eu sou Deus, eu faço acontecer. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz, querido. Deus faz, meu irmão. Não ria da promessa, não duvide do que o Senhor tem falado ao teu coração, porque Ele vai fazer acontecer no tempo dEle na tua vida. A Sara duvidou, a Sara riu, a Sara não acreditou, e Ele puxou, repreendeu Sara. Irmão, Deus, Ele exorta a gente não duvidar do poder dEle. Não duvida do que Deus falou, irmão, vai acontecer. Não duvida do que Deus falou a respeito da tua família, vai acontecer em nome de Jesus. Não olha para a circunstância não, meu irmão. Deus pode abrir portas que você nem espera. Deus pode fazer coisas naquele lugar que você está olhando para a circunstância, você está olhando para a situação. Irmão, para Deus pouco importa. Olha a palavra que Deus falou para Abraão. Irmão, e sabe o que eu acho interessante? Que em nenhum momento Deus fala com Sara. Nenhum momento Deus chega e fala assim, Sara, não, fala tudo com Abraão. Por que Sara riu? Por que Sara não sei o quê? Daqui 1 ano Sara tal. Irmão, isso é uma outra revelação. Por que às vezes a gente vê Deus falando com outras pessoas e não fala contigo? Será, irmão, que em determinadas áreas da nossa vida nós não estamos como Sara, atrás de uma porta, duvidando da promessa? Será que nós não estamos, irmão, como Sara? Porque, irmão, uma coisa é lá no íntimo, amém, igreja? É lá no íntimo. Irmão, teve um fato na Bíblia, que chega um rapaz que tinha um menino que era epilético, e chega lá o demônio e não sei o quê, e Jesus pergunta assim, mas desde quando isso acontece? Aí o pai vai falar, desde a infância. Aí parece que o pai desconversa Jesus, né? Senhor, se pode me ajudar, ajuda agora. Aí Jesus fala assim, se creres, tudo é possível. Olha a humildade do pai daquele menino. Senhor, ajuda a minha falta de fé. Ajuda, Senhor. Me ajuda a acreditar. Me ajuda a crer, Senhor. Irmão, quantas vezes, irmão, eu já cheguei em situações de orar assim para Deus. Senhor, me ajuda a acreditar que eu não estou conseguindo sozinho. Ah, pastor, mas o senhor não é pastor? Sim. Ah, mas o senhor não tem o Espírito Santo? Sim. O senhor não tem anos de estar? Tenho. Mas irmão, eu preciso de Deus tanto quanto você. Eu tenho as minhas fraquezas, assim como todos temos. E nós dependemos do Senhor, amém, igreja? E quantas vezes eu já falei com Deus, Senhor,
Me ajuda a crer, me ajuda a acreditar. Eu estou pedindo humildemente. É melhor do que ficar orgulhoso, rir da promessa. Sim ou não, irmão? A Bíblia diz que todo aquele que se humilha, o que Deus faz, igreja? Deus exalta. Para de ser um crente orgulhoso, um pastor orgulhoso, um obreiro orgulhoso, e começa a se derramar nos pés do Senhor naquela área, e começa a dizer: Senhor, me ajuda a crer, Deus, porque em algum momento, Deus, eu me perdi, em algum momento eu não consigo. Pai, a vista está mais forte, o que eu ouço está mais forte que a minha fé. Deus, o que eu sinto está mais forte que a minha... Me ajuda a crer, Senhor, me ajuda a acreditar. Me ajuda a ter uma fé inabalável. Me ajuda a crer na promessa. Irmão, Davi orava: cria em mim, ó Deus, um espírito reto, inabalável. Até o Davi pedia isso, irmão. Por que nós não vamos pedir? E Deus exortou a Sara: você riu, você duvidou sim. Irmão Pedro, você quer um discípulo, um dos que mais errava, mas estava mais perto de Jesus. Ele andando sobre as águas, vivendo um milagre, o que aconteceu? Afundou. E mesmo assim, quando ele pediu ajuda, Jesus fez o quê? Estendeu a mão e trouxe ele de volta. Irmão, se Deus está te exortando, não faça igual Sara. Se Deus está nos exortando, não vou duvidar. Ainda que o corpo já esteja amortecido, ainda que o tempo das mulheres já tinha passado, ela ainda fala assim, ó: como que o meu Senhor vai olhar para mim, vai ter prazer em mim, para poder ter intimidade para gerar o filho? Nem eu tenho mais, olha o meu corpo como é que está, eu não sou mais a jovenzinha atraente. Mas mesmo assim Deus falou: Sara, ó, a resposta para todos nós aqui nessa noite. Sara, Abraão, que Deus, irmão, que triste, né? Deus podia falar com Sara, mas Deus não falava com Sara. Só falava com quem? Com Abraão. Que Abraão criou. Abraão não riu quando Deus falou que ele ia ter um filho. Abraão acreditou desde o início ao fim. Amém, igreja? Abraão, por acaso, quem está escutando o pastor, irmão? Porque agora eu vou te dar uma resposta de Deus, tá? Abraão, por acaso, tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim fazer? É como se Deus falasse para você, para nós: será que tem alguma coisa que eu não posso fazer na tua vida? Será que tem alguma coisa que eu não posso fazer? Eu não sou Deus? Eu não sou o Deus do impossível, Deus do milagre, Deus do livramento, Deus da cura? Eu não sou Deus? Não duvida de Deus não. Deus vai fazer. Deus vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Amém, igreja? Existe não. Não olha para a circunstância. Não dê atenção para aquilo que você está ouvindo e sentindo. Viva a sua fé. Viva a sua fé, vai dar certo. O que Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida. E o pior, para encerrar a mensagem, no final Deus ainda falou: Sara riu. E a Sara fez o que, irmão? Falou o que para Deus? E a Bíblia diz: ela mentiu. Eu não ri, Senhor. Riu Sara. Irmão, se tem alguém que nos conhece bem, é quem? É Deus. Irmão, eu já aprendi, graças a Deus, essa parte na minha vida eu já passei. Irmão, se você está na presença de Deus, e quem nos convence do juízo, justiça e pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo te convence, irmão, quando as coisas não estão bem na tua vida, quando está faltando alguma coisa na tua vida, quando você não está orando direito, quando você não está dando atenção para algo. Irmão, sai do orgulho. Deus falou: Sara riu. E a Sara, irmão, mesmo na presença de Deus, Sara continuou o quê? Negando. Está amarrado em nome de Jesus. Senhor, se eu não tenho orado bem, me perdoa, Deus, me ensina a orar. Deus, se eu não estou conseguindo acreditar, amém, Senhor, então me ensina a acreditar. Ô meu irmão, volto a dizer: todo aquele que se humilhar, Deus vai exaltar. Irmão, você não precisa ter orgulho. Nós temos que se humilhar nos pés do Senhor. Aonde o Espírito Santo está te convencendo que você está falhando, é na obediência, é na oração, é na consagração, é no trato, é com alguma coisa que o Espírito Santo fala com Deus: Senhor, me mostra, Deus, me mostra, Senhor, onde que eu estou errando. Eu quero me consertar, eu não quero fazer igual a Sara não. Mesmo Deus falando com ela, ela continuava falando: eu não ri. Quase perdeu a bênção. Se não fosse pela fé de quem, irmão? De Abraão. Irmão,
Se o Espírito Santo está te mostrando que está faltando alguma coisa na sua vida, é porque está. Se algo está te incomodando espiritualmente, é porque está faltando algo. Por exemplo, esses dias agora, vou dar um exemplo meu. Não vou falar o que é, porque já é uma intimidade minha com Deus. Amém, irmão? Deus não mandou eu te falar. Mas, minha vida espiritual, Deus falou assim, ó, nesse ponto aqui você vai ter que melhorar. Eu senti que você deu uma caída. Mais ou menos assim que Deus falou comigo. E Deus tem me cobrado. E Deus tem falado, olha, eu quero que você melhore nessa área. Caiu aqui. Aí eu podia falar igual a Sara. Não, não caiu não, Senhor. Não caiu não, porque está acontecendo isso. Irmão, se Deus está falando, é porque é. Fala para esse irmão do lado todo, cara, não discuta com o Espírito Santo. Não discuta com o Espírito Santo. Amém, irmão? Sara tentou discutir com Deus, quase perdeu a bênção. Zacarias tentou discutir com o anjo, ficou mudo e surdo. Irmão, não discuta com Deus. Se Deus está te cobrando de alguma coisa, peça perdão a Deus e se conserte em nome de Jesus. Ele sabe. Amém, irmão? Mas qual é a cerne da mensagem? Não duvide do que Deus falou no teu coração. Para a gente encerrar que eu te prometi, né? Gênesis, nós temos no Gênesis 18, vai para o Gênesis 21, versículo 1. Irmão, se você e eu não duvidarmos do poder de Deus, nós vamos chegar em Gênesis 21. O que tem em Gênesis 21, pastor? Irmão, você vai ver. Se nós não duvidarmos do poder de Deus e da palavra, nós vamos chegar em Gênesis 21. Se nós, irmão, não soltarmos a presença de Deus, nós vamos chegar em Gênesis 21. O que é Gênesis 21, pastor, que o senhor tanto fala? Quem já pegou aí, diga a glória a Deus. Qual que é o título que está aí na sua Bíblia, que é o Gênesis 21? O nascimento de Isaac. Fala para esse irmão aí, a bênção vai chegar, meu irmão. Olha lá, e o Senhor visitou a Sara, como tinha, glória. Irmão, o que o Senhor prometeu, o que ele fez? Em nome de Jesus. E agora? E fez o Senhor a Sara, olha agora, como tinha, levanta a mão direita e diga assim, eu creio, o que Deus prometeu, declarou na minha vida, diga, vai acontecer, em nome de Jesus. Vamos continuar lendo. Olha que lindo, irmão. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho. Quando, igreja? Na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou a Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera de Isaque. Amém, igreja? Nasceu ou não nasceu? Irmão, Deus fez Sara ficar novinha de novo, irmão? Não. Foi na velhice mesmo, naquela situação, irmão, Deus não mudou a velhice de Sara. Deus não precisa mudar a sua situação para ele operar um milagre. Não precisa de condições melhorar para Deus operar. Ele opera quando ele quiser, do jeito que ele quiser. Sabe o que Deus está falando para a gente, irmão? Que mesmo numa situação daquela, eles viveram um milagre. Irmão, não tem nada perdido. Não tem nada perdido. Quem recebe essa palavra? Não tem nada perdido. Mesmo naquela situação, Deus fez o que, igreja? Um milagre. Deus cumpriu o que Ele falou. Irmão, eu creio, se você não rir, se você não duvidar de Deus, se você não deixar a presença de Deus ir embora da tua tenda, da tua vida, segurar firme na presença de Deus e não duvidar, irmão, mesmo nessa situação muito complicada, ali vai nascer o Isaac. Você sabe o que quer dizer a palavra Isaac? Riso. Você vai voltar a sorrir de novo. Você vai voltar a ter alegria de novo, irmão. Você vai voltar a ter alegria de novo. Mesmo naquela situação de velhice dos dois, tá? Dos dois. Deus cumpriu o que Ele falou. Irmão, não duvida. Deus vai cumprir tudo o que Ele falou na tua vida em nome de Jesus. Amém? Levanta a mão direita. Senhor, obrigado por essa palavra, por essa revelação. Senhor, e que a cada dia, Senhor, nós possamos não duvidar. Nos ajuda a crer, nos ajuda a ficar firme.